do livro Pérolas do Além, de espíritos diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Sabedoria. Toda sabedoria, sem a bondade, é como a luz que não aquece, ou como a flor que não perfuma. Do livro Crônicas de Além-Túmulo. Saber. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade imprescindível ao êxito. Nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Do livro Vinha de Luz. Sábio. O sábio não satiriza o ignorante. Esclarece-o fraternalmente. Do livro Agenda Cristã. Sacerdócio político. O sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, menos a fé e a confiança. Do livro Nosso Lar. Sacrifício. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Do livro Boa Nova. No sacrifício reside a verdadeira glória. Do livro Luz Acima. O sacrifício é o amor que se santifica. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Salvação. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Do livro No Mundo Maior. Sangue. O sangue é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, a qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Do livro Os Missionários da Luz. Santo. Para envergares a capa de santo, é necessário aprender a servir. Do livro Contos e Apólogos. Saúde. A saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. De Joaquim Murtinho, do livro Falando a Terra. A saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. Naturalmente, enquanto na Terra, esse problema implica uma equação de vários parâmetros, quais sejam a respiração e a atividade, o banho e o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal, senão também, em particular, nas horas conturbadas. De Miguel Couto, do livro Falando a Terra. Como regenerar a saúde? Se perde longas horas na posição de cólera ou de desânimo. Do livro Fonte Viva. Sentimento. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Do livro Boa Nova. Sepulcro. Depois do sepulcro,
o dia do bem é mais luminoso, e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Do livro No Mundo Maior. Sepulcro é mudança de casa, nunca de situação espiritual. A morte do corpo não elimina o campo que pintamos. Do livro Reportagens de Além Túmulo. Todos nós, clientes do sepulcro, somos chamados a exame na contabilidade divina. De André Luiz, do livro Vozes do Grande Além. Sepultura. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo nas células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. Do livro Reportagens de Além Túmulo. Não acredite que a sepultura o exonere das responsabilidades individual de prosseguir aprendendo com o bem. Deus é amor. Entretanto, a harmonia é a base de suas manifestações, e um pai, a fim de ser amoroso, não deixará de ser justo. Do livro Luz Acima. Serviço. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Do livro Paulo Estevão. Servir. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Do livro Vinha de Luz. Sessões espíritas. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificação pela presença do seu amor. Do livro O Consolador. Sexo. O sexo é manifestação sagrada do amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Do livro Nosso Lar. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesse círculo mais grosseiro.
Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perespirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Do livro Os Missionários da Luz. Não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior, diante dos fenômenos da presença física. Bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho, a compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de forças e estímulos para as mais difíceis edificações. Do livro Os Missionários da Luz. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Do livro Os Missionários da Luz. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento. Nela, compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros. Assim, na doutrinação,
como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Do livro No Mundo Maior. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Do livro No Mundo Maior. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constitui em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deplorável desvio, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Do livro Pão Nosso. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro, que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades meditais, cujos efeitos nos seguem invariavelmente depois do túmulo. Do livro Ação e Reação. Silêncio. Toda vez que guardar silêncio, o silêncio te guardará. De Mariano José Pereira da Fonseca. Do livro Falando na Terra. Simpatia. A sementeira de simpatia é impositivo precípuo a que nossa paz se condiciona. De Abel Gomes, do livro Falando na Terra. Sociedade humana. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para o cismo da vida em obediência aos ditames da evolução. Do livro Pensamento e Vida. Sofrer. Toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. De Cruz e Souza, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Sofrimento. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Do livro Os Missionários da Luz. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Do livro No Mundo Maior. Todos os sofrimentos são vésperas divinas do júbilo espiritual nos planos da verdadeira vida. Do livro 50 anos depois. O catre do sofrimento é uma barca de salvação nas tempestades do mundo para o crente identificado com a própria fé. Usa a provação como termômetro da confiança em Deus. Não desanimes. Do livro Reportagem de Além-Túmulo. O sofrimento é criação nossa, fogueira constante em que buscamos consumir os resíduos de nossas imperfeições.
de Silvia Serafim, do livro Falando a Terra. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Do livro Vinha de Luz. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Do livro Vinha de Luz. Compreendemos o sofrimento individual e coletivo como uma imposição natural e justa, de que não nos é lícito escapar, tanto quanto, na experiência comum, ninguém foge ao serviço da limpeza se pretende evoluir e perseverar-se. De Antônio Luiz Saião, do livro Vozes do Grande Além. Meus amigos, no serviço de prece e doutrinação, cada espírito que sofre é a bênção de uma lição. De Cassimiro Cunha, do livro Vozes do Grande Além. Se não nos dispusermos a sofrer, de algum modo, pela causa do bem vitorioso, quem nos libertará do mal? Tenhamos suficiente valor e imitemos o exemplo de suprema renúncia do Mestre. Do livro Contos e Apólogos. O sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, sem o concurso da dor. Saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Do livro Contos e Apólogos. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Do livro Contos e Apólogos. Não é fácil concentrar ideias no alto, quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma, se a carne permanece abatida de achaques. Do livro Contos e Apólogos. Sol. O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração, dentro do infinito. Do livro O Consolador. Esse sol amigo e farto, que revigora e ilumina, retrata em toda a expressão a providência divina. Do livro Cartilha da Natureza. Sonho. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem, no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou no sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada percentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da Terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos. E quando são possíveis, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia,
obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Do livro O Consolador. Sono. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanação vitais e de sugestões salvadoras, que na maioria da parte dos casos somente os encarnados, com assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. De Calderaro, do livro Instruções Psicofônicas. Sabem os médiuns terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Do livro Ação e Reação. Sorriso. O sorriso é uma gota de luz. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra. Suicida. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. De Cassimiro Cunha, do livro Parnaso Além Túmulo. Suicídio. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não olvideis na cruz redentora e sublime que a fuga para a morte é um salto para as trevas. De Francisca Júlia da Silva, do livro Vozes do Grande Além. Suor. O suor é sempre um grande mestre. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra. Súplicas. Os crentes, em geral, ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. O que pleiteiam, sem dúvida, é a posição de orquídeas na estufa celeste. Do livro Luz Acima.